Irmãos, vamos cantar um hino. Esse hino é muito necessário, duplamente necessário. É o hino 135. Chama Desperta, ó Santo. Santo alegre em canção, exaltando a Cristo pela redenção. Por tão grande cura, louvor lhe deves tal misericórdia com perfeito dom. Misericórdia que admirável, misericórdia com perfeito dom. Escravos arruinados encontrou, entretanto com carinho nos amou. Nos salvou de nosso caído estado, tal misericórdia grande qual o amor. Misericórdia que admirável, tal misericórdia grande qual o amor. Se densas trevas trazem o terror e em aflição gememos nós de dor, Jesus Cristo sempre é nosso amparo, tal misericórdia doce qual o amor. Misericórdia que admirável, misericórdia doce qual o amor. Em breve subiremos ao Senhor na esfera de alegria e louvor. Como e gozo e êxtase a Deus louvando tal misericórdia eterna qual o amor. Misericórdia que admirável, misericórdia eterna qual o amor. Vamos dar graças. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por mais essa oportunidade que temos de poder abrir a Tua Palavra, de poder aprender um pouco mais sobre os Teus pensamentos, Pai, e também sobre o Teu propósito de convergir tudo na pessoa de Teu Filho, na dispensação da plenitude dos tempos. Nós pedimos pelo assunto que estaremos ocupados nessa tarde, nos encomendando, Pai, e também pedindo que nos ajudes, tanto a falar como a compreender todo o Teu pensamento que temos nas Escrituras. Um grande privilégio nosso, Pai, estarmos reunidos para aprender e para perscrutar os Teus pensamentos que estão contidos na Tua Palavra. Nós agradecemos e nos encomendamos em Tuas mãos, no nome de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém. Amém. Há uma palavra que é usada algumas vezes no Novo Testamento
e outras vezes ela contém, as passagens contêm o significado dessa palavra, e nós podemos nessa tarde pensar um pouco nisso. É muito oportuno, muito necessário para nós. Eu disse que esse hino era duplamente necessário por causa disso, porque primeiro para nos despertar, depois do almoço fica difícil nos manter acordados, mas também despertar o nosso ânimo, despertar essa fé que nós temos e que está correndo grande risco, principalmente nesses últimos dias que estamos passando aqui nesse mundo. Essa palavra é apostasia. A apostasia, ela significa que uma pessoa, ela professa crer em alguma coisa e, passado algum tempo, ela abandona aquilo que ela conheceu, achando que é uma coisa perversa, uma coisa que não serve para essa pessoa. E a apostasia cristã, ela tem esse significado de que muitas pessoas professam a fé em Cristo e depois abandonam essa fé que uma vez professou ter. O professar, quer dizer, disse que tinha essa fé. Mas essa pessoa às vezes passou, hoje de manhã, nesses comentários importantes que tivemos, nós vimos que a pessoa às vezes passa por muito tempo imitando as coisas que dizem respeito ao cristão, mas exteriormente. E depois, então, chega um dia que ela nega, mas nega não só categoricamente, mas formalmente, ela nega essa fé que um dia professou ter. Então, os cristãos, desde os primeiros tempos, principalmente nesse primeiro século, eles passaram por certas provas e eles acabaram, então, tendo que se debruçar, e o Espírito Santo, então, trouxe muitos escritos sobre a apostasia para ajudar os santos. E nós podemos pensar que a apostasia, ela é uma coisa tão perversa e é uma coisa que, de fato, pior do que uma pessoa que não recebe o Evangelho. Porque essa pessoa que não recebe o Evangelho, ela pode ter outras oportunidades, se o Senhor não vem, ou se ela estiver viva ainda aqui na Terra. Nós sabemos que muitas pessoas não creram no Senhor Jesus a primeira vez que ouviram falar dele, ou que lhe foi pregado o Evangelho. Mas depois acabaram, por algumas experiências na vida, algumas dificuldades, eles acabaram, então, sendo atraídos para essa pessoa e vieram a crer. Mas um apóstata não. Na Epístola aos Hebreus, nós vemos claramente isso. Nós vamos passar algumas leituras e vamos ver que em Hebreus 6 nos diz que é impossível, não que é improvável, mas é impossível que aqueles que apostataram, ali usa a palavra caíram, aqueles que apostataram sejam novamente renovados para arrependimento, porque realmente experimentaram todos os dons, experimentaram os benefícios, da convivência com cristãos, provaram, o Espírito Santo exteriormente, participaram das coisas que o Espírito Santo faz entre os crentes, mas no fim recaíram. Então não há
como, não há outro evangelho, não há outra forma de se restaurar uma pessoa assim. Então, por isso que dizem Hebreus que é impossível, não que é improvável, mas é impossível renová-los para arrependimento. Nós podemos ler algumas passagens em Atos, capítulo 21, e no versículo 21, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 21. Podemos ler do versículo 20 também. Versículo 20 de Atos dos Apóstolos. E, ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Essa palavra aqui que eles falam, apartaram-se de Moisés, em outra versão fala, apostataram de Moisés. Então, essa palavra, apostataram, não é usada somente para os cristãos. Nós vemos aqui que eles estavam dizendo ao apóstolo Paulo que, e eles tinham ouvido, né, esses irmãos aqui em Jerusalém, tinham ouvido que Paulo estava ensinando a eles a apartarem-se, a apostatarem de Moisés. Paulo não estava fazendo isso, mas esse não é o nosso assunto, mas nós vemos que há esse sentido, né, da palavra apartaram-se, que alguém estava ensinando-os a apartarem-se de Moisés. Então, nós temos essa palavra usada nesse sentido, né, bem diretamente, dizendo, nos ensinando o que significa apartarem-se ou apostatarem de alguma coisa. Em 1 Timóteo, também outro versículo, 1 Timóteo 4, 1. Primeiro Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Essa apostasia que ele está falando, ela poderia ser chamada de uma das apostasias. Não é que ela estava se tratando da apostasia, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Mas uma das coisas, né, que estavam apostatando da verdade era que eles estavam dando ouvidos, né, a esses enganadores e doutrinas de demônios. Então, no conjunto, né, da verdade, nós vemos que há muitas características particulares de apostasia. Nesse caso aqui, ele estava falando
daqueles que estavam enganando aos irmãos, né? Dizendo que não se podia comer isso, comer aquilo, guardar isso, guardar aquilo. E isso era uma apostasia, era uma caída, né, da verdade que eles tinham já ouvido do apóstolo Paulo. E isso nós vemos que também é muito difundido, né, nos nossos dias, e assim como foi naqueles primeiros dias também, que eles então acabaram apostatando, né, do verdadeiramente ensino do que Deus tinha trazido por intermédio dos apóstolos. E havia então uma queda, né, nesse sentido de se apartarem da verdade, nesse sentido aqui, que aqui trata-se de alimentos e casamento e coisas que os homens saíram fora daquilo que foi proposto por Deus pelos apóstolos. E daí nós temos então em Hebreus 6, podemos abrir em Hebreus 6 também. Hebreus 6, capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, ou seja, o milênio, e recaíram e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. E o restante também é interessante, mas talvez podemos parar nesse versículo. É impossível para eles se renovarem, porque caindo, depois de provar as coisas, eles não só conheceram exteriormente, mas eles participaram até das coisas do Espírito Santo, das virtudes do mundo vindouro, que é o milênio. E desde que o Senhor estava aqui, os judeus viram as virtudes do reino futuro, no milênio, na própria pessoa do Senhor Jesus. E depois, pregado assim grandemente, né, por muitas pessoas, esse evangelho, então eles provaram as coisas, sentiram, participaram, mas rejeitaram. Isso não serve para nós. E uma coisa interessante também, muito confundida pelos cristãos, é que eles participaram do Espírito Santo. Mas parece que não, mas é possível você participar do Espírito Santo entre os crentes. Aqui não diz que eles tinham o Espírito Santo habitado neles. A diferença é que no dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo veio, ele pousou sobre cada um deles e encheu a sala. Então, isso mostra que o Espírito Santo veio para habitar em cada crente e também entre crentes. Então, participar do Espírito Santo é possível sim. Uma pessoa simplesmente está no regaço, né? Entrou na comunhão desses crentes, estão entre eles, participando do amor entre os irmãos, participando naqueles tempos, né, mais antigos, dos milagres que se faziam e tudo. Mas realmente
era uma coisa exterior, eles não tinham nascido de novo. Não vieram a crer realmente, o que é um perigo e um aviso solene para os nossos amigos, né, que estão presentes, para os irmãos também, mas um aviso muito solene, porque é possível sim. E isso nós devemos ter cuidado de não ser apenas participantes exteriormente das coisas cristãs, mas realmente de coração, né, ter a fé em Cristo e conhecer, né, que nós possuímos o Espírito Santo pela fé. Depois de ter crido no Evangelho, nós então recebemos o Espírito Santo pessoalmente. Não nos contentamos apenas do Espírito Santo entre nós, o que é uma bendita coisa, certamente, mas nós queremos ter certeza do Espírito Santo habitando em cada um de nós. E isso, então, tornou-se uma coisa tão perigosa aqui, no caso, que eram os hebreus, né? Os judeus, que o escritor de Hebreus realmente bateu muito nessa tecla, o capítulo 10 também, sobre o qual falaremos um pouco, porque era possível isso e eles tinham caído, ou seja, eles tinham apostatado. A apostasia, ela tem um significado mais profundo quando nós pensamos que um crente verdadeiro, ele nunca apostata da fé. Ele pode ter tropeços. Nisso nós temos exemplos como de Pedro, né, que tropeçou, chegou a negar o Senhor, mas ele era um verdadeiro crente, ele teve restauração para ele. Então, depois ele chorou amargamente, o Senhor se apresentou a ele, olhou para ele, depois, quando o Senhor ressuscitou, já apareceu a Pedro, diz as Escrituras. Houve a restauração, porque ele era verdadeiro, mas ele teve um tropeço. O motivo desse tropeço nos parece ser a confiança em si próprio. E isso pode acontecer com um verdadeiro crente, que acaba confiando em si próprio e tem uma queda. Então Deus permite, né? O Senhor permite uma queda para que ele possa enxergar, se arrepender e ser restaurado. Mas um incrédulo, quando ele apostata da fé, ele não tem vida. É impossível que ele seja restaurado novamente, ou que chegue a arrependimento. No caso dos judeus era muito sério isso, porque nós vemos que eles acabaram, esses que apostataram da fé, eles acabaram crucificando de novo a Cristo. Ou seja, eles deixaram o terreno daqueles que foram crucificados com Cristo para fazer parte daquele terreno daqueles que crucificaram a Cristo. Então, nós podemos dizer que eles, como disseram lá em Atos 21, o que estavam dizendo de Paulo, que estava fazendo os judeus se apostatarem de Moisés. Então, os que se apostataram, segundo o pensamento deles, de Moisés, depois estavam apostatando também de Cristo. E é interessante, ao eles saírem do hall do judaísmo e também para deixarem a culpa da morte de Cristo, tirar das suas mãos a culpa da morte de Cristo, eles passaram pelo batismo, em Atos capítulo 3. E eles passaram pelo batismo, o que era isso? Isso era formalmente abandonar aquele estado de coisas que eles tinham, aquela religião que já não era mais de Deus, um dia tinha sido, mas já não era mais. Eles apostataram, saíram daquilo para serem cristãos. Formalmente, eles saíram para se tornar cristãos através do batismo. E agora, em Hebreus, eles estão deixando a Cristo
e deixando essa comunhão em que eles entraram, eles deixaram isso, talvez para voltarem às suas sinagogas, para terem uma vida judaizante de novo. Voltar à lei, desprezando a graça de Deus. Então, formalmente, né, eles estavam com esse risco de apostatarem daquilo que eles professaram um dia e que entraram pelo batismo. Esses poucos exemplos citados são o que nós podemos chamar de apostasias. Não é a apostasia. São apostatar de princípios, de coisas que eles professavam ter um tempo e depois deixaram. Nós podemos também agora ler um versículo em 2 Tessalonicenses. Eu sei que talvez alguém pudesse dizer, olha, você está falando uma coisa que não está nas Escrituras, né? Falar de apostasias. Realmente, não está. Mas vamos ler antes um versículo na primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Primeira epístola de João 2,18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por isso, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, havia o anticristo, que já era conhecido, que ele viria, mas agora já havia anticristos. E esse é bem o estado que nós nos encontramos hoje na cristandade, que nós sabemos que o anticristo virá. Mas agora nós temos muito anticristos, quer dizer, aqueles que são contra Cristo, contra a verdade, contra os princípios da palavra de Deus. Então, por isso que eu usei também para apostasias, porque realmente existem muitas faces, né, da apostasia. Então, umas de proibir alimentos, casamento, e tantas outras coisas, né, que talvez seja muito longo ficar citando, mas só que existe uma apostasia que é mencionada na palavra de Deus. Essa não veio ainda. As outras apostasias, vou repetir, elas existem, já estão aí andando, estão por aí. O cristão deve tomar muito cuidado com esses ensinamentos falsos que afastam do princípio da verdade. O princípio da verdade foi posto pelos apóstolos. Os apóstolos estabeleceram. Como alguém disse, a verdade não foi dada para eles. Eles receberam para dar a nós. E essa é a verdade que nós vamos ver, que é única e que foi dada uma vez por todas. Então, o perigo, né, dos cristãos é eles se deixarem levar por abandono aos princípios que os apóstolos colocaram. Vamos ler em 2 Tessalonicenses 2.
o versículo 3 em diante. Vamos ler desde o versículo 1, por favor. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, nem sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se apresentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O mistério da injustiça opera, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E assim por diante. Ele está falando aqui no versículo 1 de nossa reunião com Ele. Portanto, esse versículo 1, fora do que muito tempo se cria, não é a vinda do Senhor aqui nesse mundo para juízo, mas ainda trata-se do arrebatamento, porque fala da nossa reunião com Ele. No versículo 2, ele fala de não se mover facilmente do entendimento, nem vos perturbeis por qualquer espírito, palavra e qualquer coisa, como se procedessem dos apóstolos. Como, no final do versículo, como se o dia do Senhor, aqui eu creio que a melhor tradução seria o dia do Senhor, estivesse já chegado. Então, eles estavam dizendo que aquilo que eles estavam passando, as provas e as angústias, tudo que havia ali, é porque já tinha chegado o dia do Senhor. E ele então esclarece, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, e assim por diante. Então aqui ele não fala de uma apostasia, de umas apostasias, de abandonos de certos princípios, mas ele fala de uma apostasia, a apostasia. Essa apostasia não chegou ainda. E essa apostasia se dará no fim, depois do arrebatamento da igreja. Então, dá-se princípio a essa apostasia, que ela vai culminar somente na metade da semana, da 70ª semana de Daniel, que nós lemos em Daniel 9. Então, ali, esse anticristo, que João falou que assim como veio o anticristo, muitos anticristos já estavam presentes, assim, esse anticristo vai fazer com que toda a profissão apóstata cristã venha a adorar apenas a imagem da besta, que será levantada também, e fará com que todos, grandes e pequenos, adorem essa imagem.
nisso culmina a apostasia. Quando acontecer isso, que a igreja já não estará aqui nesse mundo. Mas, até chegar aquele dia, que haverá então essa apostasia total, porque não só cristãos vão apostatar, mas judeus também. Nesse tempo, no princípio das dores e tudo, será pregado o evangelho do reino, e muitos também acharão que então o anticristo que está lá em Jerusalém, ele é o Cristo, e vão querer adorá-lo, mas depois esse mesmo anticristo faz com que até eles mesmos adorem a besta. Então isso é a completa apostasia que haverá aqui nesse mundo. Então, daí sim vem o dia do Senhor, e que Ele vem para eliminar seus inimigos e estabelecer o seu reino milenar aqui na Terra. Então, essa é chamada a apostasia. Mas enquanto não vem esse dia, os apóstolos e os escritores, né, das epístolas, que não foram só apóstolos que escreveram as epístolas, e eles estão prevenindo, estão avisando, alertando aos crentes para que não caiam nesse engano. Nós vamos ler a epístola de Judas e nós podemos perguntar, mas se um crente não pode apostatar da fé, somente um incrédulo, um professante, né, aquele que é exteriormente um cristão, só ele pode apostatar da fé? Por que razão nós temos epístolas como 2 Pedro e Judas? Porque o crente, ele pode não, o verdadeiro crente, ele pode não apostatar, mas ele pode ser influenciado por essa onda de apostasia, de maus ensinamentos, de falsas doutrinas, e ele pode ser influenciado e perder aquele bendito gozo daquilo que ele um dia aprendeu e que ele reteve para si por um tempo, mas agora de tantas influências externas desses anticristos, desses apóstatas, que já começou no nosso tempo, já tinha naquele tempo também, ele pode ser influenciado por isso e perder. E é isso que é o principal do que nós queremos passar nessa tarde, porque os crentes, eles não vão perder realmente a salvação, eles têm salvação, eles não vão apostatar da fé. Só um professante incrédulo, ou que só professa a fé cristã, é que pode, então, apostatar. Mas podemos ser influenciados por essas coisas. Tantas doutrinas más, tantos ensinamentos perversos, e nós somos chamados, então, para nos apartarmos das coisas que negam a fé cristã, o princípio verdadeiro da fé cristã, e seguir com os que realmente têm essa fé. E isso é muito importante para nós nos nossos dias, porque facilmente nós poderíamos ter, não apostatar, mas nós temos quedas, né? Ou nós podemos, como o próprio Pedro fala, né? Tropeços, nós podemos ter tropeços na vida cristã que vai tirar essa bendita alegria de ser cristão, dessas bênçãos que nós temos como cristãos, e ficar em dúvida. Será que é isso mesmo? Será que não é? Não. Então nós vamos ver no final da epístola de Judas como realmente nós podemos preservar, o que nos ajuda a preservar
essa fé santíssima de que fala Judas. Podemos ler então a Epístola de Judas? A Epístola de Judas é uma epístola curta, mas concisa. E ela é curta porque sempre nos deram a conhecer que ocupar-se com o mal não é a coisa certa a se fazer. Nós devemos estar no bem, ocupar com o bem, mas há muitas vezes necessidade de se ocupar com o mal para que possamos julgá-lo e então seguir o bem. Então, ficar se ocupando com o mal, ficar se ocupando com doutrinas, com ensinamentos, com filosofias, que ficamos examinando como se eu devo provar de tudo e reter o que é bom, isso não é o princípio de Deus. Muito pelo contrário, existe muito o que é chamado de veneno de rato, né? Nesses ensinamentos, nessas filosofias, nesses conhecimentos alheios à palavra de Deus, que nós vamos, às vezes, absorvendo um pouco aqui, um pouco ali, a hora que nós vemos, nós estamos envenenados, estamos enganados, né, completamente quanto à verdade. Então, nós devemos nos ocupar com o bem, e é um dos motivos que a Epístola de Judas, que não é a única que fala, repito, sobre apostasia, mas fala muito categoricamente sobre isso, porque essa epístola é curta assim, por esse motivo. Nós devemos ocupar, sim, saber o que esses mestres que se introduziram falaram e ter uma noção exata de exemplos, inclusive do Antigo Testamento, para que pudéssemos, então, julgar essas coisas e depois seguir conforme as instruções que Judas nos dá mais à frente. Então, vamos ler essa epístola. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Eles, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão,
e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos, os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdias com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então, Judas, que de maneira nenhuma queria levantar alguma discussão sobre o assunto, mas que parece ser, ele diz que é irmão de Tiago, e parece que esse Judas aqui não era apóstolo, logicamente, nem Judas Iscariotes e nem o outro Judas, mas ele era irmão de Tiago, e o que parece, esse Judas era o irmão do Senhor. E ele então escreveu essas coisas. Sua epístola, ela foi escrita mais ou menos entre 65 e 67 depois de Cristo. Portanto, foi antes, da invasão de Roma a Jerusalém. E já nesses dias, tinha introduzido homens, sorrateiramente, e banqueteando convosco, quer dizer, eles estavam em comunhão exterior entre os crentes, mas eles estavam disseminando má doutrina. Eles estavam disseminando coisas que levariam mais e mais a um estado tão caótico que é bem o que nós temos nos nossos dias. Esses exemplos do Antigo Testamento que ele dá mostram muito claramente isso. Nós vemos que talvez algum ponto aqui que nos chama muita atenção,
porque falar de todos talvez não desse tempo, mas falando, por exemplo, de Caim. Ele diz que entraram pelo caminho de Caim. Interessante. Entrar por um caminho é você saber que você vai dar naquele caminho que vai dar em determinado lugar. Eles entraram nesse caminho de Caim. E qual foi o caminho de Caim? Abel ofereceu das ovelhas do rebanho, né, uma oferta a Deus, e Deus aceitou aquela oferta. Por quê? Porque Abel, ele aprendeu e ele sentiu, ele soube que ele precisava de um substituto para ele, para entrar na presença de Deus, porque ele era um que estava na raça caída do seu pai e que precisava de sangue para expiar esse pecado, e um substituto para ele poder se apresentar na presença de Deus, ou até continuar na presença de Deus. Mas Caim não. Caim ofereceu do fruto da terra caída uma oferta ao Senhor, dos melhores frutos, possivelmente, e só que não tinha sangue. Ele trabalhou, ele obrou, e ele então chegou com a obra das suas mãos e ofereceu a Deus daquilo que era de uma terra caída, e mais, Deus tinha que aceitar. Ele não percebeu que ele precisava de um substituto para ele. Assim como Adão e Eva, Deus os cobriu com pele, de túnicas, né, de pele. E então ele não entendeu isso e queria forçar Deus a aceitar isso. Então, isso não é bem esse tipo de evangelho que foi tão divulgado, e não é de hoje. Nós falamos muito de hoje em dia, mas não é de hoje. Quantas doutrinas más surgiram já no primeiro século, e negando esse princípio que os apóstolos tinham posto, que redenção, remissão é só pelo sangue. Então apresentam um evangelho sem sangue, e até acham ruim quando se fala de sangue. Oh, que coisa asquerosa. Não, o sangue de Cristo é que limpa, tira os nossos pecados. Quando o Senhor morreu, o soldado feriu seu lado, saiu sangue e água. Por quê? Porque são agentes purificadores. O sangue tira o pecado, a água purifica, mas o sangue tira o pecado. Então, esse é o evangelho, né, que é o que os apóstolos deixaram. O evangelho que tem como prioridade o sangue de Cristo que foi derramado de uma vez por todas. Então entrou por esse caminho de Caim, esses homens, esses enganadores, entraram pelo caminho de Caim. Aí ele fala, continuando no versículo 11, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Não é isso que nós vemos, né? Já desde o primeiro século, aqueles que tiveram interesses financeiros, gananciosos, dentro da cristandade. Um evangelho interesseiro. Alguém já disse que se tirassem o dinheiro da maioria das congregações, né, acabaria toda a congregação, porque o pastor recebe para falar, os outros fazem as coisas com o dinheiro que entra que eles recebem até dos infiéis, né, até dos incrédulos. Então, isso se disseminou. Esse caminho de Caim foi prosseguido, né, por o erro de Balaão, que ele queria, era um profeta que queria falar mal, amaldiçoar a Israel, quando Deus estava abençoando a Israel.
Então ele, por dinheiro, por ganância, ele fez isso. E em Apocalipse diz que também ele foi profano, ele incitou os filhos de Israel a cometerem prostituição depois. Então é isso, a imoralidade e a ganância por dinheiro, por bens e tudo, é que continuaram nesse caminho que Caim entrou. E é o que nós vemos bem até amadurecido hoje em dia. E depois eles pereceram na contradição de Coré, nessa revolta, né, de Coré, que falsamente queria dizer que todos tinham o mesmo direito que Moisés e Arão, e que o povo tinha também, era santo, tão santo como aqueles que Deus tinha posto como autoridade sobre eles, para guiar a eles verdadeiramente, mas ele quis tomar esse lugar que não era o dele. Isso fala muito a nós, né? Assim, então, não só na cristandade desenvolvido esse assunto, mas para nós pessoalmente também. Às vezes nós queremos ter, sim, um lugar que não é o nosso. E o Senhor tinha dado um lugar para cada um, todos faziam, eles eram levitas, né? Eles podiam fazer, tinham os seus trabalhos a fazerem no templo, e eles poderiam fazer isso no tabernáculo, né? Transportar o tabernáculo e tudo, era uma obra que eles tinham que fazer, muito preciosa inclusive. Mas não, eles queriam a obra que era de outro. E houve um juízo, né, tremendo para eles e sua família. Então fala desses homens como sendo manchas, né, entre os cristãos que estão contaminando, né? E repito, o problema disso não é só não cair na apostasia, mas é não ser influenciado por essas coisas e deixar esse gozo, então, que nós vemos no final da epístola. Rapidamente, nós podemos ver, depois dele falar de Enoque, mas ele faz questão de dizer que Enoque, o sétimo depois de Adão, não Enoque, filho de Caim, mas Enoque, que profetizou e falou do Senhor vindo com as miríades milhares dos seus santos para julgar. Então, esses malfeitores, eles não ficarão sem juízo, virá um juízo para eles. E não é gozo para nós pensar nisso, mas é a justiça de Deus que vai cumprir a sua palavra e vai julgar essas pessoas que estão influenciando as pessoas para seguirem a Satanás e estão também alcançando alguns dos verdadeiros crentes para tirar-lhes aquilo que é tão caro a eles, a pessoa de Cristo, todo o conjunto da verdade, que ele chama de fé aqui. E nessa profecia de Enoque, nós vemos no final do versículo 14, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Como que é vindo com milhares de seus santos, se esses santos estivessem na terra? Não. Esses santos foram tomados no arrebatamento. Eles foram levados e quando o Senhor vier, então, para subjugar seus inimigos, estabelecer seu reino, os seus santos estarão com ele. A igreja é essa coisa maravilhosa, esse mistério que estava oculto em Deus, e fazer de Cristo centro, né, de todas as coisas, fazer conhecido Cristo como centro de todas as coisas, dado como cabeça à igreja, para a igreja, como fala em Efésios. Ele não é a cabeça da igreja ali, ele é a cabeça da igreja, mas ali em Efésios ele está falando de todas as coisas, de Cristo, as glórias de Cristo e tudo, e ele encabeça todas as coisas e foi dado à igreja. Ela está junto com ele em todas essas bênçãos. Então aqui nos fala de um momento de vir com seus santos, de julgamento, mas antes eles foram arrebatados, eles estavam com Cristo já no céu, em glória.
e fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, no final da epístola, nós vemos uma coisa bem rápida. Ele fala que, no versículo 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Então, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. No começo ele falou, né, de que ele queria falar das coisas com respeito à salvação, mas que ele foi levado a falar sobre, com diligência, acerca da comum salvação. Tive por escrever de exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. E aqui ele fala da santíssima fé. Então, a fé, batalhar pela fé, é batalhar pelo conjunto da verdade que os apóstolos nos deixaram, sem desviar delas. E as bênçãos que vieram devido à obra de Cristo, devido tanto à pessoa divina dele, como a sua humanidade, vir a esse mundo fazer tudo que era necessário para ter a sua igreja consigo para sempre e dar a ela todas as bênçãos que ele recebeu. E nós temos tanta coisa que podemos mencionar apenas algumas delas. Por exemplo, falar do arrebatamento, quer dizer, não passar pelo juízo, porque Enoque, né, foi trasladado antes do dilúvio. Então nós vemos que antes de vir o juízo, também agora que está prestes a vir da grande tribulação, a igreja é tirada aqui da terra, é arrebatada. Não só isso, mas ela passa, né, os santos passam por um tribunal para avaliar os feitos que fizeram, que foram feitos pelo Espírito Santo para a glória do Pai e receber, então, galardões por isso no milênio. E sem falar, né, das coisas que transcendem o nosso entendimento, quando fala das riquezas espirituais, dos lugares celestiais em Cristo. Tudo isso nós temos, então, em Cristo. E é isso que nós precisamos batalhar e não perder esse gozo, não nos deixar levar por esses ensinamentos que não falam segundo a palavra de Deus, mas são novidades que vêm que não têm fundamento. Os primeiros, os gnósticos, né, os primeiros que começaram nessa falsa doutrina de negar a divindade de Cristo e posteriormente sua humanidade também, eles principiaram nesse erro, de que os apóstolos puseram os fundamentos, mas a nós foi dado desenvolver esses ensinamentos. Então introduziram tudo aquilo que eles queriam e que são escritos aqui, né, para o nosso ensino, que eram apenas coisas perversas, coisas que não mereciam nenhum crédito e não foram dadas pelo Espírito Santo através das Santas Escrituras, da inspiração das Escrituras. Demos da graça de Deus. Bendito Deus e Pai, nós te damos graças por esses instantes que passamos aqui. Nós confessamos essa tão grande fraqueza em trazer mais concisamente tudo aquilo que teu Filho fez, tudo aquilo que teu Filho deu e tudo aquilo que Ele nos preveniu de que poderíamos ser enganados. E nós agradecemos, Pai, porque sabemos que Ele, como nos diz Judas, que Ele é poderoso para nos guardar de tropeços. Ajuda-nos, Pai, a caminharmos aqui
com tudo o que caracteriza a nossa chamada celestial. Ajuda-nos, Pai, porque sabemos que somos muito fracos. Nos encomendamos em Tuas mãos para as demais reuniões, no nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém.